Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aplauda Ele, aleluia. Fabiana, as palmas que eu estou declarando agora é para o meu Senhor. Então faça de uma forma mais intensa. Aleluia. Diga para essa pessoa: santo. Diga para ela: santo. É a declaração agora. Diga, é a declaração agora. Porque nesse exato momento os anjos estão declarando santo. Ei, adora aí. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meu Deus, qual que é a tua linguagem hoje aqui? Fabiana, a minha linguagem é uma linguagem de murmuração, de questionamento, de indecisão, de incredulidade. Não, santo. Todas as horas e momentos e por milhares de anos, os anjos estão lá em cima dizendo: qual que é a adoração mesmo? Santo. Por que que nós vamos adorar? Porque Ele é santo. Ele é santo, amém? Ele é santo e tem que ser adorado. Se assente nessa cadeira por alguns minutos. Você que está aqui hoje, que o Senhor te abençoe, retribua 100 vezes mais na sua vida. E o desejo do nosso coração é que a partir de hoje gere uma inquietação do Espírito Santo dentro de você. Esse é o desejo da minha alma, ao ponto de você, todos os domingos, quando pensar em ficar em casa, o Espírito Santo começa a queimar, a fluir dentro de você, e colocar uma sede desesperada pela presença, por estar num lugar como esse em família, para juntos adorarmos e glorificarmos o Senhor. Ele nunca vai te acusar. Essa é a função oposta do inimigo. Ele sempre vai sinalizar para você vir com uma ação de amor, com uma palavra muito suave de esperança. Ele sempre vai mostrar para você que esse é um dos melhores lugares que você pode estar. O primeiro lugar é o secreto. Amém? É o secreto. Tem que orar, tem que buscar Deus todos os dias. É nesse lugar que você vai aumentar a sua fome de estar aqui. É nesse lugar que você vai receber direções por pessoas que vão caminhar com você, que estarão com você durante os dias de trabalho na rua. E de repente o Espírito Santo vai falar com você: pare, simplesmente abraça essa mulher, abraça esse homem. Fala eu te amo para ele, fala eu te amo para ela. E de repente essa pessoa vai começar a chorar sem entender nada. Porque Deus ele opera de uma maneira muito especial. E eu espero que você deseje isso. Operar no Espírito, viver no Espírito, trabalhar no Espírito, investir no Espírito. Tudo que você for fazer, seja no modo espiritual e não no modo natural ou carnal. Amém? Amém? Coloca o tema para nós aí, Gladys. Pode ser que eu não termine essa mensagem hoje. Não é uma série, mas pode ser que ela se torne uma mensagem em duas partes. Vamos dizer desobstrução. Quais falou em língua estranha, né? Desobstrução. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Deus colocou essa palavra em meu coração. E eu quero que você levante a sua mão agora. E eu quero que você ore abençoando a minha vida, amém? Abençoa a minha vida. Ore por mim aí, declara palavras. Fala para o Senhor me usar, fala para o Espírito Santo se mover. De mim nada, Senhor, mas do Teu Espírito possa fluir. Eu vivo na dependência do Senhor, e eu sei que o Senhor deseja fazer algo nessa noite por meio desta palavra.
Então, toma o meu coração, a minha mente, Espírito Santo, toda a fome que tiver aqui, Senhor, seja saciada nesta noite. Todas as dúvidas sejam tiradas. Todas as respostas venham nessa noite, porque o Senhor é poderoso. Aleluia, amém? Você que trouxe a sua Bíblia ou está no seu aplicativo, nós vamos ler 1 Pedro 4, versículo 8. 1 Pedro 4, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Depois eu vou ler 1 João 4, do 7 ao 10, na linguagem de hoje. 1 Pedro 4, 8 diz assim: acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muitos ou multidão de pecados. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. 1 João 4, 7 está dizendo assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Da onde vem o amor? Da onde? O amor vem de quem? E o ódio? Do diabo. Olha para essa pessoa e fala para ela: da onde vem o ódio? Pergunta para ela: o que você carrega aí dentro? O ódio ou o amor? Desobstrução. Vamos desobstruir o meio da conexão do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conosco. Talvez áreas da sua vida estão obstruídas por causa de sentimentos, de dores que estão aí dentro. Mas vamos continuar a leitura. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus Pai. 8. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Antes de ler o 10, ou seja, nenhum de nós tinha vida antes de Jesus. Era todo mundo vivendo sem vida, sem propósito e sem um destino. A partir da vinda de Jesus, hoje nós temos um propósito, inclusive do inferno ou do céu. Hoje nós temos um destino. Amém? Hoje você sabe com toda certeza para onde você está sendo conduzido por meio da maneira que você vive. 10. E o amor é isto. Como que é o amor? Não fomos nós que o amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amém? E existe perdão para qualquer pecado seu. Tudo que você fez, todas as falhas, todos os teus erros, existe perdão. Você tem que entender essa veia de acesso. Eu não entendo muito bem de coração, mas eu entendo que quando uma veia está entupida, existe uma grande probabilidade da pessoa vir a falecer, sim ou não? Ela tem que passar por uma cirurgia, às vezes tem que colocar uma válvula, às vezes aquele pedaço é cortado, coloca-se uma válvula e aí está completamente limpo. E aquela fonte de acesso ao coração flui de uma forma sobrenatural. O sangue passa de uma forma corretamente, amém? Desobstruir. A gente, duas palavras me trouxe buscando sobre o significado dessa palavra, né? Desobstruência.
desobstruimento. Aí essa palavra me chamou muita atenção. Desimpedimento. Você pode dizer desimpedimento? Desentupimento. Essas duas palavras, desimpedimento e desentupimento. Algumas pessoas, alguns líderes, alguns irmãos estão impedidos de fluir. Deus não flui. Existem barreiras que foram criadas. E nós vemos uma geração hoje lutando contra o pecado, né? A maioria das pessoas luta contra 4 pecados. E nós vamos tentar falar de todos eles nessa noite, né? Pecados da carne, os quais devem ser vencidos antes que o cristão seja capaz de operar ativamente com Deus. Quem não se livrar desses pecados ficará com um canal de comunicação com o Senhor tão interrompido que Deus não terá oportunidade de fluir através deles. Em outras palavras, Deus não flui. Não tem como vir um fluir de Deus se a pessoa andar em um desses 4 pecados. Por exemplo, desses 4 que eu vou falar, pode ser que você em 3 é suave, mas em um deles agride a sua vida em alguma área e você não consegue dar liberdade para essa conexão, e aí está interrompido, ou seja, entupiu o canal. Deus deseja fluir, porque Ele já enviou o seu Filho, mas a gente muitas das vezes, pela maneira de viver, infelizmente, a gente coloca alguns obstáculos no caminho. E o primeiro pecado que eu quero falar é o ódio. Diga o ódio. O ódio é algo que acontece hoje de uma forma muito violenta. O mundo nós não vamos falar, mas vamos falar no cenário eclesiástico, no cenário dos cristãos, daqueles que dizem que é filho de Deus. E nós acabamos de ler que quem não vive sobre o amor, ele infelizmente não entendeu nada daquilo que Jesus veio fazer. As pessoas sofrem por causa do ódio. Esse é o primeiro pecado que nós vamos examinar aí. Você não pode conservar o ódio em seu coração, porque Deus jamais poderá fluir através de você. Esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé em Cristo Jesus. E em Mateus vai destacar isso. Mateus 6, 14 e 15 está dizendo assim: na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Está na versão A Mensagem, Mateus 6, 14 e 15 eu li aqui. Então, todos nós que vamos ter um momento de oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Então, para obter perdão de Deus, nós temos que perdoar, amém? Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. O ódio é mais profundo que a raiva. Enquanto a raiva séria predominante é uma emoção, o ódio seria predominante a um sentimento. Nós falamos um pouco sobre o sentimento na semana passada, sobre a nossa mente. E eu quero que você dê uma olhada para a realidade hoje da sua vida, né? O ódio, ele é expressado na sua vida por acontecimentos ruins. O ódio, de uma forma, vai gerando uma cultura dentro de você, alimentando
E de repente você está habituado a uma cultura do ódio, e para você isso se tornou normal, porque o mundo quer impregnar essa cultura. Satanás, com aqueles que foram enganados, os demônios que trabalham em função a ele, hoje quer alimentar, te levar a desejo. Você só vai odiar porque um dia você foi alimentado, algo aconteceu, uma ferida, eu não sei, né? Além disso, o ódio intenso pode ter um impacto na sua saúde mental, contribuindo para altos níveis de estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Muitas pessoas que são ansiosas hoje, em determinado momento, o que eu estou falando, eu busquei e existe algo na medicina. Pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que sofrem por causa da depressão, pânico, pessoas que têm alguns distúrbios emocionais, é porque lá dentro dela, ela carrega o ódio, e ela precisa se livrar do ódio, né? O ódio, ele gera na pessoa atrofiação. O ódio, ela atrofia, ela vai atrofiando a pessoa, ela vai mudando o comportamento, não é da noite para o dia, mas em um período de ano, uma pessoa evangelística, um líder autêntico, avivalista, uma mulher de oração, um homem de oração, uma pessoa dedicada à palavra, em um período de um processo que ela enfrenta, e de repente o coração dela vai sendo tomado, o ódio vai vindo, as coisas vão acontecendo no ministério, as coisas vão acontecendo no trabalho, as coisas vão acontecendo no relacionamento conjugal, as coisas vão acontecendo dentro da sua casa, e de repente a esposa está com ódio, o marido está com ódio, os filhos estão com ódio, e de repente quebra-se a aliança. De repente a mãe que orava não ora mais, o filho que orava não ora mais, o pai que orava não ora mais. Por quê? Existe uma palavra que se tornou incredulidade em muitos pais, em muitas mães, mas eu quero trazer a razão da incredulidade, é o ódio. Sentimentos que os filhos geram, sentimentos que os maridos geram, sentimentos que as mães geram. De repente isso vai deixando a pessoa em um ambiente fechado, e ela começa a desacreditar. E eu quero falar de uma linha de raciocínio. Muitos casais hoje que estão no segundo, no terceiro, até mesmo no quarto, e aí vai. Mas eu quero falar para você que um dia divorciou, e hoje você tem uma família, e você tem alguns filhos que são seus hoje, porque você decidiu cuidar. Existem padrastos, madrastas que feriram o coração de filhos. Existe uma conexão hoje, e essa conexão, ela muitas das vezes é quebrada por algumas ações de madrasta, de pais, e isso gera um bloqueio tão grande na vida dos filhos. Muitas das vezes filhos crescem amedrontados, com raiva. Muitas das vezes filhos crescem com vontade de matar, de fugir de casa. Eu vou falar de mim, eu tenho pai biológico, mãe biológica, mas um dia eu tive vontade de fugir de casa por algumas coisas que aconteciam dentro da minha casa. Uma noite que eu tinha 11 anos, eu saí a primeira vez para um baile, saí escondido de casa, voltei embriagado, por causa de um ódio que foi gerando dentro de mim, por algumas coisas que eu visualizei. Talvez o teu filho nunca vai dizer isso para você, talvez o teu pai, talvez a tua mãe, talvez você, marido, nunca vai ter coragem de falar abertamente com a sua esposa, que um dia assumiu a responsabilidade. Talvez você, mãe, nunca vai sentar com esse homem que você decidiu escolher pela segunda vez na sua vida. E gera-se conflitos emocionais, ódios vão gerando, crianças vão crescendo, relacionamentos vão passando, 1 ano, 2 anos, e o ódio vai se estabelecendo. Gerou-se uma cultura hoje, e eu já dei alguns conselhos hoje para quem vai para o segundo, terceiro casamento, que tem filho. Eu falo, cara, você está disposto a entrar num ambiente de guerra? Eu não conheço um que não enfrentou problema. A tua decisão não pode ser simplesmente sexual, algo que vai agredir a tua carne, porque se for assim,
não dá esse passo. Tem que ser espiritual, porque senão você não vai suportar as guerras e os conflitos. Porque esse filho vai te ofender, vai te maltratar. Talvez você não é mãe, ele vai falar para você. Talvez ele não é seu pai e ele vai questionar. Ambientes de guerra. Satanás tem usado de várias artimanhas para gerar raiva no meio das famílias. Hoje, em primeira fase, ele quer destruir a minha família e a sua família. E quando nós falamos o pecado do ódio, ele é muito agressivo. Ele quer gerar, porque uma vez que a pessoa vai alimentando o ódio dentro dele, ele vai se desconectando do propósito dele, da eternidade dele, ao lado de Deus. E aí, o ódio atrofia, até o ponto de paralisar aquilo que verdadeiramente um dia você acreditou. Talvez tenha alguém aqui num ambiente desse. Essa palavra nunca será para te acusar, mas para te mostrar que existe uma saída. Qual que é a saída, Fabiano? Desobstrui o caminho, desentope o caminho. Sai da frente com esse pensamento maligno que foi gerado, imputado dentro de você. Por quê? Porque o amor é a conexão ao milagre que você tanto deseja. Só tem uma ação que vai reconstruir aquilo que foi desobstruído por causa de um dia, por causa de uma palavra, por causa de um dia, por causa do ódio, você agrediu o coração e a mente. Só tem uma chance, só tem uma chave, é o amor. E o amor quebra barreiras. O amor não espera, o amor vai, o amor avança. O amor não vem para o ofendido. Se ele está ofendido, o amor leva ele. O amor reconstrói. O amor é a base. O amor é fundamental. Não tem como construir um lar em guerra sem o amor. Não tem esperança se não tiver amor. Esse caminho tem que ser aberto pelo amor. Como que eu encontro amor? É só nele. A solução é nele. É mergulhar, é abrir o coração e falar o que está lá dentro. Existem mulheres que odeiam, existem homens que odeiam, existem filhos que odeiam. Existem mulheres que foram abusadas na sua infância, que hoje elas não conseguem ter um relacionamento saudável com o seu marido, ou o seu marido com a sua esposa, por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. E essa pessoa odiou, aconteceu algo, feriu. E hoje, quando ela até permanece com o esposo, com a esposa, ela até vai para o momento da intimidade, o momento de jogar xadrez os dois, mas de uma forma humana, de uma forma forçada. Muitas pessoas estão envelhecendo, adoecendo. Muitas pessoas hoje estão atrofiando. Muitas pessoas hoje têm desenvolvido várias enfermidades. Diabetes, artrite, artrote, dores no corpo, por causa do ódio. O que eu tenho que fazer? Me encontrar com a palavra. E na palavra tem o amor. Muitas pessoas estão enfermas por causa do ódio que ela carrega. Quantas pessoas dizem eu não odeio, mas não conseguem abençoar, desejar a felicidade. Por exemplo, pessoas que passaram por divórcio não conseguem abençoar e desejar a felicidade do seu ex-marido, da sua ex-mulher. Abençoar, não importa o que essa pessoa fez. Pode ser que esse homem consumiu com o seu dinheiro, acabou com tudo, destruiu a sua casa, te bateu, te surrou. Você construiu o ódio, agora você tem que desconstruir. A base é o amor. Fabiano, como que eu sei que uma pessoa ela vive
sem ódio mais, quando ela consegue orar e abençoar as pessoas que feriu ela, financeiramente, emocionalmente. Se tiver alguém aqui que um dia passou por esse processo, eu quero falar para você abertamente, algumas coisas que você tem enfrentado hoje é porque você precisa abençoar o que você viveu no seu passado, que tem hoje está tão atual dentro da sua casa. Fabiano, como que eu vou fazer? Orar e abençoar. O ódio só vai sair quando você liberar a bênção sobre essa pessoa, que ela possa viver abençoada, que Deus possa abençoar esse homem com uma esposa extraordinária, que Deus possa abençoar com uma mulher extraordinária. Libera, é a chave. Porque, Fabiano, conexões estão paralisadas hoje. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida, porque alguma coisa aconteceu no passado que você não consegue abençoar, desejar a felicidade, celebrar a prosperidade dessa pessoa. Amém. Pessoas que enfrentaram problemas financeiros com sociedade. Eu mesmo fui alvo, né? Fui sócio de um Lava Rápido com um irmão meu. Para mim é um irmão, né? O mesmo dia que eu aceitei Jesus, ele aceitou. Em determinado momento nós fizemos uma sociedade que destruiu quase a nossa vida espiritual, que destruiu quase os ministérios que nós tínhamos. Passamos alguns anos enfrentando sérios problemas, né? Sérios problemas. Hoje, graças a Deus, nós temos essa conexão poderosa. No final do ano, ele me procurou, ele honrou a mim e a minha esposa, nos deu um presente. Não estou falando isso por causa de nada, eu estou falando isso porque nós abrimos mão do ódio, nós abrimos mão do prejuízo. Algumas coisas terríveis aconteceu. Quase que um de nós divorciou. Aquela sociedade, com toda certeza, não veio da parte de Deus, porque ela não construiu absolutamente nada, ela nos desuniu. Então, para você que um dia deseja fazer sociedade, tem que ser do céu para a sua vida. E isso gerou coisas tão ruins dentro de mim: ódio, revolta, prejuízo financeiro. Eu fui, infelizmente, de uma forma mais apontada como errado. E isso aí gerou vários bloqueios dentro de mim. Eu conversava, mas de uma forma robótica, não de uma forma que verdadeiramente o meu coração estava com o coração dele. Até que chegou o dia que Deus nos uniu, até que chegou o dia que nós nos abraçamos de verdade e choramos e reconectamos essa aliança, porque só tem como se livrar quando você verdadeiramente consegue abraçar, chorar e conseguir desejar sobre a vida dessa pessoa que ela seja muito melhor, muito mais influente, muito mais próspera do que você. O pecado do ódio, ele tem obstruído a conexão, o fluir de Deus. Pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem jejuar, pessoas que tentam, pessoas que falam que vai começar, não conseguem. Porque, Fabiano, não tem como fluir, não tem como. Aí começa a vir as dúvidas, aí começa a vir os desejos da carne, aí começa a pensar mal e a falar mal, porque o ódio está lá dentro, acarretando várias áreas da sua vida. Então é momento de nós repensarmos as maneiras que nós estamos vivendo e agindo. Pessoas que foram abusadas, não é só abusadas sexualmente, mas emocionalmente com palavras. Um dia talvez você, como eu,
Coloquei 8 mil na mão de um cara um dia, o único dinheiro que eu tinha. Eu acho que o Brian era recém-nascido, meu bem, eu ia nascer, não me lembro. Não me lembro. E eu confiei no cara. Até hoje eu não vi o cheiro desse dinheiro. E você sabe o que é lavar o carro dessa pessoa e abençoar a vida dele? Não desejar o mal para ele. Eu tenho várias experiências na área financeira de prejuízos que eu tomei. E de abençoar. E de pessoas que eu tive que, além dele me dar um prejuízo, eu tive que ir lá e abençoar financeiramente ele. Dar dinheiro para ele. Por que, Fabiano? Porque Deus foi trabalhando nessa área na minha vida. Eu era um cara completamente dominado pelo orgulho e pela soberba. Pensa num cara que era ruim nessa área, muito arrogante. E Deus foi trabalhando com o meu coração. Então, não é simplesmente o abuso, mas são palavras, são ações, que hoje você não consegue mais se aproximar, abrir o coração. Você não se permite mais, por causa de uma ação que aconteceu, que gerou lá no passado um ódio. Nós falamos sobre muitos casais que hoje infelizmente vivem com relacionamentos destruídos. Muitas pessoas hoje que enfrentam várias enfermidades, dores pelo corpo. Por que, Fabiano? Porque se perguntar para ela, qual foi a razão de tanto ódio? Na maioria, a pessoa vai ter sempre razão. E nós temos aprendido. Quem vive sobre a razão, perde a felicidade. E quem vive sem razão, ganha a felicidade. Quer ser muito feliz na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho? Seja muito feliz. Não importa o que está acontecendo. Seja muito feliz. Amém? O poder de Deus jamais cairá do céu com um meteoro a fim de tocá-lo. Nunca vai acontecer. Ou de curar. Deus não habita dentro de você. Ele vai emanar de seu interior e curar. Mas seu ódio impede o fluxo do poder de Deus. Qual que é o oposto ao ódio? É o quê? O oposto ao ódio é diga, é o amor. Dá uma olhada para essa pessoa, fala para ela. O oposto ao ódio é o amor. Então, esse é o pecado número 1, que impede o fluir. Nós temos que desobstruir, cavar. Vai doer, vai chorar, vai gritar. Mas a hora que você conseguir orar e liberar, você vai voltar completamente curado. Seu semblante vai mudar, o seu corpo vai mudar. Amados, eu estou declarando nessa noite, de uma forma que a palavra está nos orientando. É impossível você continuar com dores, por causa do ódio que você carrega. Se você abrir mão, já era artrite, osteoporose, já era as dores do seu corpo. Amém? Livre-se. Você é templo. O Espírito Santo flui dentro de você. Você é casa de Deus. Como que Deus vai fluir por meio de uma casa com ódio? Tem como? Tem ou não tem? Não tem. 1 Coríntios 6, 19, 20 diz assim: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo. Diga, já era. Eu não pertenço a mim. Diga, eu sou do meu Senhor. As decisões que você tomar baseada nele vai levar você ao ódio ou ao amor? Amor? Sim ou não?
algumas ações têm que ser mudadas agora dentro de você, porque você não vai conseguir sair dessa porta para fora para falar: amanhã eu vou mudar, segunda eu vou mudar, terça eu vou mudar, eu prometo que eu vou mudar. É aqui e agora, é uma responsabilidade. E se eu fosse você, eu procurava uma pessoa e falava: ó, procura uma pessoa espiritual e não carnal, rasga o coração para ela, fala: eu estou assim dentro de casa, com meu marido, com os meus filhos. Um dia eu fiz isso no passado, gerou bloqueio, raiva, mas eu quero me livrar disso. Eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero que a minha casa seja feliz. Amém? Porque vocês não pertencem a vocês, pois foram comprados por alto preço. Portanto, orem a Deus com o seu corpo. Não adianta uma pessoa ou uma família, né, sentada na mesa com um banquete, se nela não tiver paz, né? Vamos ler um versículo? Eu estava meditando e o Senhor me levou a esse provérbio, Provérbio 15:17. Provérbios 15:17. Olha que poderosa é essa palavra para nós. É melhor, vamos dizer, é melhor comer um prato de verdura e ter paz na família do que um boi gordo ou um lar cheio de ódio. Eu vou ler na tradução a mensagem: é melhor comer pão amanhecido num ambiente de amor, que uma picanha de primeira onde só há ódio. Como que você senta para almoçar todos os dias lá dentro da sua casa? Eu não tenho chance de sentar. Então tá bom, como que você janta todos os dias sentado na mesa com a sua família? Qual foi a última vez que essa pessoa sentou na sua mesa, depois que gerou aquela briga, aquela confusão, aquela dissensão? Não tem como você falar que ama Deus, se na sua mesa você não consegue sentar com as pessoas que verdadeiramente tem que trazer paz. Não tem como. Está bloqueado o fluir de Deus. Algumas coisas não vai acontecer. E eu vou falar que as coisas que você está orando, buscando, não vai acontecer, porque você precisa sentar na mesa e ter paz. Amém? A mesa fala de um lugar de intimidade, amém? Não adianta nada você ter do melhor na mesa e não ter paz. Você não consegue olhar no olho dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes. Você não consegue sentar na mesa com as pessoas que você fala que é a sua família. Como que você vai sentar na mesa com o inimigo, se você não consegue sentar na mesa e ter paz com a sua família? Esse final de ano, a gente preparou, aproveitamos que os familiares da parte da Dani estavam aí, e é difícil a gente ter esse momento, e eu chamei eles para vir em casa, né? E fizemos isso, foi algo maravilhoso, conectou os nossos corações. Não tem como eu orar de uma forma onde o Senhor vai me responder se eu não tiver comunhão, intimidade na mesa. Eu tenho que ter intimidade na mesa. Eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que buscar essa intimidade. Por quê, Fabiano? Porque a gente precisa conectar essas pessoas ao propósito de Deus, ao destino de Deus. E eu tenho que ser o canal aberto para o fluir de Deus. Você tem que ser o canal na sua casa. Deus vai começar pela sua casa. É mais fácil falar mal. É mais fácil bloquear. É mais fácil não atender. É mais fácil resistir do que deixar o Senhor fluir.
e falar: Senhor, eu vou abrir mão da minha razão, eu vou abrir mão daquilo que eu acredito, porque a tua palavra diz que o Senhor é amor, e se eu sou filho, eu tenho que andar pelo caminho do amor. Então, eu quero ser liberto. A partir de hoje, eu quero ser livre. Se prepara, porque aquilo que gerou ódio vai aparecer diante de você nos próximos dias, porque essa decisão não é brincadeira, é muito séria. Existe um propósito, existe um destino dessas pessoas. Amém? Então não adianta sentar com a mesa farta se não tiver paz lá. É melhor comer o pão amanhecido. 1 João 2, 9, 10 e 11. Vou ler, mas você já conhece de cor esse versículo. Se alguém afirma: estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. O 11. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Provérbios 10, 12. Eu estava lendo isso aqui, eu falei: meu Deus, é o mesmo que um desejo que o homem tem pela mulher, que a mulher tem pelo homem. Olha que tremendo. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Mas o amor cobre todos os pecados. O ódio, ele vai excitando a pessoa, vai excitando, ele vai trazendo o quê? Um fervor. As pessoas que estão ao lado dele, ele vai dizimando o mal, ele vai dizimando o mal. O mesmo que ele está envenenado, ele quer envenenar as pessoas que estão do lado dele, porque ela está excitada no ódio. E ela quer fazer, ela é um instrumento do inimigo, e ela quer fazer o quê? Influenciar. Alguns ministérios destruídos hoje, por causa de pessoas. Algumas famílias hoje destruídas, porque infelizmente o ódio era excitado lá dentro. Sim, Deus habita em você, mas se você não se livrar do ódio, esse arco inimigo, o poder de Deus, não poderá fluir por seu intermédio. Se você não se livrar desse arco inimigo chamado ódio, não tem como Deus vir operar. Não tem como. Vamos para o segundo, amém? Vocês estão entendendo? Amém? Eu quero que todos vocês se levantem por um minuto. Levanta aí dessa cadeira abençoada. Você teria disposição agora para renunciar ao ódio na sua vida? Alguém que te feriu, alguém que te abusou, alguém que fez algo com você. Você não conhece a minha história, você não sabe do meu passado, você não sabe o que feriram, o que fizeram comigo, você não sabe o tamanho do prejuízo, você não sabe que destruíram a minha casa, você não sabe o que fizeram com meu bebê. Eu não sei, de verdade, mas eu sei que se o amor vir e você deixar fluir dentro de você, você não vai ser uma pessoa amarga, você não vai ser uma pessoa depressiva, angustiosa, ansiosa. Você não vai ser mais. O diabo até aqui veio te enganando. Jesus quer te curar hoje. Jesus quer te libertar hoje. E eu quero que você coloque a mão no seu coração e uma ação de fé. Fabiano, eu não carrego ódio. Não, beleza, mas coloca a mão no seu coração. Eu quero que você faça essa oração comigo. Fala: Senhor, a partir de agora, eu permito o teu amor fluir dentro de mim. Até aqui, o ódio vinha me dominando, mas a partir de agora, é o teu amor. Eu abençoo, eu celebro a felicidade, eu declaro conquista, eu profetizo sobre o destino daquela pessoa. Ela vai ser curada agora,
ela vai ser abençoada agora, ela vai viver sobre uma prosperidade agora. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Você pode dar uma forte salva de palmas em favor dessa pessoa, em favor disso que aconteceu. Sim, Deus, nós abençoamos. Aleluia. Pode se assentar, amém? Nós vamos para o próximo pecado. Diga o temor, diga o medo. O medo é um demônio. Fala para essa pessoa: você tem medo? Fala para ela: você tem medo? Diga para ela: é um demônio. Ah, o medo não, é um demônio, é uma ação maligna que te aterroriza. Muita gente vive cheia de temor ou medo, e a nossa responsabilidade como cristão é ajudar essas pessoas a se livrar desse medo. Cuidado com aquilo que te traz medo. Na maioria das vezes isso vai acontecer. Amém? Você tem medo do quê? Se a pessoa tiver um temor específico, o poder da destruição começará a fluir dentro dela. E não o fluir de Deus, mas o fluir da destruição. Por exemplo, pessoas que dizem: meu avô morreu de infarto, meu pai morreu de infarto. E aí, está chegando a sua vez. O avô morreu com 50, o pai com 50, você está no 49. Você está sendo aterrorizado com o medo. É genética, um médico mentiroso te enganou. A única genética que nós temos é a genética do Senhor Jesus Cristo. Qual que é a genética dele? Ele nos curou de todas as genéticas passadas. Se o seu pai morreu, o avô morreu, eu quero falar para você: você não vai morrer. Saia de cima desse medo agora. Você não vai morrer. Vai passar dos 50, vai chegar nos 70, vai chegar nos 90, você vai chegar nos 100, vai falar: eu cheguei até aqui, porque um dia eu me livrei do medo, do infarto, do AVC, da diabetes, do câncer. Fulano pegou câncer porque tinha isso. Meu Deus, o médico falou e eu estou com esse sintoma. O caroço veio, começou a ter, o medo começou a bater. Não deixe o medo dominar, porque ele vai construir na sua vida se você não entender. O amor a quem lança fora todo medo? Se você ama a palavra, você ama Ele. Se você ama Ele, o amor vai vir sobre você e já era o medo. Esse demônio tem que ser destruído. Ele não pode mais construir nada na sua vida. Amém? O medo, em determinado momento, vai dominá-lo. E essa pessoa vai morrer se ela não se livrar do medo. Um homem na Bíblia, já faz alguns anos que Deus me levou a esse texto, que tudo que ele fazia era por causa do medo. Tudo que ele pregava, ensinava, era por causa do medo que estava dentro dele. Aí ele ia lá e oferecia sacrifícios, passava horas orando, porque os filhos estavam em festas, e o pai estava no altar pelos filhos. Não é errado, mas ele estava de uma forma medrosa. Ele tinha medo do que iria acontecer por causa daquilo que os filhos estavam fazendo. E eu vou ler para vocês. Jó 3, 24, 25, 26 diz assim na versão A Mensagem: em vez de comida, só me vem lágrimas.
Em vez de água para beber, servem-me gemidos de angústia. O pior dos meus medos tornou-se realidade. Qual que era o medo de Jó? Por que Jó oferecia sacrifício, Alessandro? Por que Jó orava? Porque ele tinha medo dos filhos morrer. Eles tinham medo dos filhos morrer, e ele estava lá orando, pagando preço pelos seus filhos, atemorizado, porque os filhos bebiam, os filhos faziam coisa errada, e ele estava lá na presença. Aquilo lá atemorizou o coração dele. E olha o que esse homem vai dizer: os meus medos, o pior dos meus medos tornou-se realidade. O que eu mais temia aconteceu. Meu repouso é perturbado e minha paz está destruída. Nenhum descanso me restou. A morte invadiu a minha vida. O que aconteceu com Jó? Por que alguns pais perdem seus filhos para droga? Por que alguns pais perdem seus filhos para bebida? Por que algumas mulheres perdem os seus filhos? Perde o seu esposo, o marido perde a esposa. Por quê? Com medo. Tem medo do que vai acontecer com o marido, tem medo do que vai acontecer com a esposa, e de repente o medo generalizado dentro dessa pessoa leva ela a viver o maior medo. E você sabe qual que é o chavão dessas pessoas que se diz tão espirituais? Lembra, eu falei. Você não sabe de nada, você não falou, você pensou, você desejou que isso acontecesse com essa pessoa. O medo controlou aquilo que você nunca deveria controlar. Você não controla o seu marido, você não controla o seu esposo, você não controla os seus filhos. Um dia eu quis controlar o Brian, não vai usar. Eu era contra tudo que você imaginar. Pensa num homem religioso, está aqui diante de vocês. Você não vai usar nenhuma camiseta de time. Você é proibido assistir televisão. Era terrível mesmo, um carnal daqueles violento. Não vai jogar bola. Pensa num camarada perturbado. Obrigado, Jesus, por me dar a oportunidade de mudar. Eu dei liberdade no primeiro encontro com Deus, e lá começou um treinamento, porque eu não fui uma única vez no encontro. Que eu fui para participar sem servir, eu fui umas 4, 5 vezes. Porque eu preciso ser ministrado. A religiosidade, ela está em determinado momento da sua vida. Quando você questiona algo, você está vivendo sob o princípio da religiosidade. Você tem que perder. Você não pode ser dominado. E eu quase perdi o coração do Brian. Eu quase perdi o coração da minha esposa. Jejuei 5 anos em favor dela, mas Deus trabalhou dentro de mim todos os dias. Eu viajava, ia para onde for, eu jejuava todos os dias, ano novo, Natal, tudo, durante 5 anos, achando que era para minha esposa, até que um dia falou: tem muita coisa ruim dentro de você. Tinha muito medo dentro de mim. Eu tinha medo de perder o meu filho. E o dia que ele quiser conhecer qualquer coisa, em qualquer lugar, ele não vai sozinho, eu vou com ele. Porque um dia eu estive nesses lugares. E nós não podemos. Se você quer mostrar o que tem de errado, você tem que conduzir o seu filho. Você tem que estar com ele. Você tem que estar junto com o coração dele. Por quê? Porque o medo vai destruir. Pessoas ciumentas, enraivecidas, pessoas que não conseguem fluir. Deus não consegue vir sobre esse canal. Eu era um homem extremamente ciumento. A minha esposa, em determinado ano, depois de ser liberto desse demônio terrível, é terrível. Eu via problema em tudo, em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Os meus melhores amigos, aonde nós chegávamos, nós acabava com tudo. Era briga na certa. Porque um demônio, e a Bíblia fala que o ciumento não vai herdar o céu. Aquele que odeia não vai herdar o céu. Está na sua Bíblia e está na minha Bíblia. Eu abri mão. Em determinado momento, a Dana falou: meu bem, você não tem mais ciúme? Eu tenho.
mas eu confio no meu Senhor. Um homem ciumento é um escândalo. Uma mulher ciumenta é um escândalo por onde passa. Ela é conhecida, ele é conhecido, não como uma pessoa amável, mas como uma pessoa controladora. Você não controla nada. O que você mais teme, um dia pode acontecer, porque você tem medo, e o medo está assumindo o controle da sua vida. Você tem que abandonar o pecado do medo. Você não precisa ter medo de nada, porque se você acredita naquilo que Jesus chamou, se você acredita no chamado da sua esposa, no chamado do seu marido, se você acredita no chamado dos seus filhos, esquece. Você tem que orar por ele, tem que orar, consagrar, orientar. Só que você não controla nada. Tem muitas coisas que não está fluindo hoje, e eu espero que o Espírito Santo esclareça áreas da sua vida, que talvez eu não vou falar aqui, que você hoje está atemorizado. Existe um medo aí, e esse medo não é de Deus. Não tem nada a ver com espiritual, tem que ver com carne. É carnalidade da brava. Você precisa se livrar urgentemente, porque não está fluindo, não está acontecendo. É porque você é uma mulher carnal, você é um homem carnal. Nós precisamos desobstruir o caminho, e quem vai fazer isso não é o Espírito Santo, não é Deus, não é Jesus, é você. É a única pessoa que pode mudar isso, é você. Não é ninguém, é você. Amém? Isso acontece muito em questão de algumas ordens de Deus para as nossas vidas, relacionado a alguns projetos que Deus nos entrega. Às vezes um projeto é muito grande, e as pessoas vão colocar medo, vão te atemorizar. Você é doido? Vai fazer um investimento desse? Ficou louco? Começou o ano, estamos em janeiro, começou fevereiro agora. 50 mil? Da onde tem esse dinheiro? Você vai ver, vai sujar o nome da igreja. Fica fazendo loucura aí. Entende ou não? Talvez você está paralisado em alguma área financeira da sua vida, por causa do medo, por causa do prejuízo, por causa de pessoas que não acreditam e nunca vai acreditar em você. Mas você tem que acreditar. Dá um basta nas vozes que estão te cercando. Dá um basta nas palavras negativas que você tem ouvido. Livre-se desse medo. Livre-se desse temor que está dominando a sua vida. Você não precisa ter medo de nada. De nada, absolutamente nada. Abre. Deixe desinterrompido a partir de hoje. Abra caminho, deixa o Senhor controlar a sua vida. Amém? Se nós olharmos para a circunstância com os olhos naturais e com os sentimentos de Satanás, ele vai destruir nós com um medo. Ele vai fazer nós fechar. E Deus não tem como operar sem uma pessoa crer. Deus quer operar, Deus quer operar. Deus quer fazer algo tão grande na sua vida. Pessoas têm medo de dizimar. Vixe, vai faltar a vida inteira. Não tem como, você vai gastar muito mais na farmácia. Vive doente. Por quê? Porque infelizmente não entendeu. E eu não estou bravo não, meus queridos. Eu também não estou emocionado não. Eu estou falando a realidade da nossa geração de cristãos, de filhos de Deus que tem hoje. De cada 100 membros, 2 é fiel, 5 é fiel, 10 é fiel. Por quê? Tem alguma coisa errada. Tem medo de que vai faltar. Está faltando, não é verdade? É a resposta da sua oração. Livre-se do medo. Você nunca vai tomar nenhum prejuízo. Nunca vai te faltar nada. Você sendo fiel. Nunca faltará nada para você. Pelo contrário, Deus vai abastecer. Deus vai fazer tantas coisas na sua vida. Só que você tem que se livrar do medo. O medo está controlando inclusive a tua fidelidade. Abre mão, o diabo está mentindo para você. Você sendo fiel, você vai prosperar. Tua firma vai avançar. Aquele um salário mínimo vai se tornar em 2, em 3, em 4, em 5. Amados, eu acredito de verdade. Deus, Ele quer nos prosperar. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. E nós somos filhos dEle, amém? Nós temos uma herança nele, amém? Devemos instruir as pessoas a desistir do temor do seu ambiente, de sua circunstância. Se não fizerem, não poderão desenvolver a fé, nem Deus fluir através dela. Devemos pedir-lhes que entregue seus temores ao Senhor. Ensiná-los a colocar sua fé somente na palavra de Deus. Se coloque de pé.
No próximo domingo nós vamos terminar. Tem mais 2 pecados gravíssimos. Qual foi o primeiro pecado? Diga ódio. E o segundo? Diga medo. Pessoas têm medo hoje. Sim ou não? Pessoas odeiam. Quem pode desobstruir o caminho? Quem pode deixar essa fonte fluir? É você. Eu não posso aí falar, você tem que fazer isso. Nunca vou fazer isso. Você sabe o que você tem que fazer. A pergunta é, você tem que ter coragem, tem que ter atitude.